Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade que nós temos de estar diante de Deus e sair sem ouvir a voz dEle, sem escutar o que Ele tem para falar nos nossos corações. E o Senhor nos deu essa oportunidade nessa noite. Eu gostaria que você pedisse ao Senhor para ministrar no seu coração, mas também que você esteja com o seu coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar com você. Amém? Senhor Jesus, Pai querido, nós nessa noite estamos aqui com os nossos corações voltados ao Senhor. Pai, Senhor Jesus, quantos corações estão aqui nessa noite e o Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe da intimidade de cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece a necessidade de todos eles, Pai. E eu peço nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha ministrar no coração do meu irmão. Senhor Jesus, que a palavra do Senhor, ó Deus, que é viva e eficaz, venha nessa noite falar de forma especial ao meu irmão, à minha irmã. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Pai amado, eu peço mais uma vez, assim como meu irmão orou, eu peço mais uma vez, ó Deus amado, que o inimigo nesse momento seja confundido. Confundido, ó Deus amado, a ponto de não atrapalhar o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai. Por isso que nós precisamos do Senhor, precisamos, ó Deus, que os anjos do Senhor estejam neste lugar, ministrando nas nossas vidas, ministrando em nossos corações, trazendo calma, trazendo esperança, trazendo convicção de que o Senhor está neste lugar e o Senhor está falando conosco sim. E eu peço, Pai, ministra, Senhor Jesus, no coração do meu irmão. Aquele que está com o coração aberto, ó Deus, não deixe que ele volte para a sua casa sem ouvir o conforto do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma mensagem para os nossos corações. Principalmente aquele coração que está um pouco aflito, mas também para aquele coração que está tranquilo, porque pode ser que precise algum dia, porque os nossos dias são dias, né, de vai e vem. E também é uma palavra para aqueles que já passou pelos dois níveis, passou pela aflição e já está vivendo um momento de gozo, de alegria, de bênção. Então, a mensagem do Senhor não tem como, é para você, tá? Se você está no momento de aflição, é para você. Se você ainda não está, é para você. E se você já está no momento de gozo, é para você. Amém? Então, a palavra do Senhor Jesus para nós nessa noite é para nós. Nós vamos falar sobre o clamor de Jairo. Está no capítulo 5, a partir do versículo 21, do livro de Marcos. Eu vou ler, os irmãos provavelmente vão acompanhar na tela aí. A partir do versículo 21. Prontinho? Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Amém? A partir do versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, de quem? Da casa, de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus,
sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, disse a Jairo: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Irmãos, o cuidado de Jesus. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que planteavam, muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus perguntou: a criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Quem que tinha ido com Jesus? Pedro, Tiago e João. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Texto maravilhoso, né, irmãos? Eu gostaria que a atenção dos irmãos estivesse voltada para esse texto, para a mensagem, para você receber aquilo que Deus tem para ministrar no seu coração. A gente vai precisar andar um pouquinho aqui de acordo com o texto, então, para isso, você precisa estar atento. E antes de iniciar, antes de entrar na introdução, eu quero apenas definir a palavra clamor para os irmãos. O que é clamor? Clamor é uma súplica, um pedido no intuito de rogar alguma coisa a alguém, a implorar com instância ou insistência. Aqui no texto a gente vê que Jairo suplicou a Jesus insistentemente. Então é isso, clamor é isso, é você suplicar, clamar de forma insistente com alguém para você ganhar alguma coisa. Você que tem filho, você sabe o que é isso, né? Quando ele quer alguma coisa, ele insiste com você até ganhar. Isso é clamar com insistência, isso é pedir, é suplicar. E foi assim que Jairo se colocou na presença do Senhor, diante de Jesus, para suplicar a ele pela cura da sua filha. Ele pediu que Jesus curasse a sua filha. E introduzindo a mensagem, eu preciso também falar para os irmãos quem era Jairo. Jairo, ele era um líder da sinagoga. Ele era o dirigente. Nos nossos dias atuais, a gente pode falar que ele era o pastor. Jairo era aquela pessoa que estava responsável por toda a organização do culto. Ele que escolhia quem iria pregar, ele que escolhia quem iria ler o texto, da palavra de Deus. Ou seja, Jairo era a pessoa responsável por conduzir o culto, por conduzir aquele momento de celebração ao Senhor. E também nós descobrimos, pesquisando, que Jairo era uma pessoa influente na cidade onde ele morava. Uma pessoa rica, de posse, bem respeitada. Ele era respeitado por todos aqueles que conhecia. Então, Jairo era essa pessoa que cuidava das coisas de Deus, que estava na presença do Senhor, que era dirigente em tudo o que fazia. Porém, Jairo estava passando por um momento de dificuldade, um momento de enfermidade na família. A filha de Jairo estava terrivelmente enferma, à beira da morte. Então, em todo esse contexto, Jairo, preocupado com o que tinha que fazer, e a sua filha, na sua casa, terrivelmente enferma, a ponto de morrer. Irmãos, o que nós podemos trazer para nós? Eu posso garantir para os irmãos que assim como Jairo, que cumpria suas tarefas dentro da casa do Senhor, as tarefas na sociedade, assim como Jairo,
que estava vivendo aquele momento terrível na vida dele. Muitos de nós, hoje, estamos vivendo um momento assim. Muitos de nós estamos na casa do Senhor hoje, mas nós estamos com os nossos corações afogados em um problema terrível, em uma dificuldade que sobreveio até nós. Muitos de nós estamos vivendo essa realidade. A realidade de que eu estou cuidando das coisas seculares, eu estou cuidando das coisas de Deus, mas estou passando por um problema terrível. Estou passando por algo que parece que vai me levar à morte. Foi nessa realidade, foi nesse contexto que Jairo clamou ao Senhor Jesus. Foi nesse contexto de enfermidade terrível na família que Jairo suplicou ao Senhor Jesus pela cura da sua filha. E é nessa realidade, irmãos, que eu gostaria que você voltasse mais uma vez o seu coração para o Senhor e suplique a Ele. E suplique que o Senhor Jesus, Ele é capaz de ouvir, de escutar o nosso clamor de onde nós estivermos. Não importa aquilo que nós estamos passando, o que vai importar é o nosso coração sincero diante de Deus, crendo que verdadeiramente Ele pode trazer o socorro dEle bem presente nas nossas vidas. Jairo clamou ao Senhor Jesus por socorro nessa realidade. Ele estava na igreja, estava cuidando das coisas do Senhor, mas estava com a sua filha em casa, né? Estava com a sua filha quase à morte. Como eu disse, irmãos, muitos de nós podemos estar vivendo essa realidade. Os nossos corações, irmãos, podem estar afogados em um problema que nós não estamos vendo solução. Mas eu gostaria que, assim como Jairo, diante dessa realidade, clamou ao Senhor Jesus pela cura dele, que você visse em Jesus a mesma perspectiva que Jairo viu. Que você olhasse para o Senhor Jesus nessa noite e visse exatamente o que Jairo viu, que somente o Senhor Jesus Cristo poderia curar a filha dele. A Bíblia não fala qual era a enfermidade, mas era uma enfermidade que levaria ela à morte, tanto que ela morreu. Mas Jairo creu e ele teve a sua resposta. Então, gostaria que você já começasse a contemplar o mesmo Deus que que ressuscitou a filha de Jairo. Gostaria que você começasse a visualizar esse mesmo Deus, porque Ele está aqui. O mesmo Deus que curou a filha de Jairo está aqui hoje e quer curar a sua vida. Não importa se é cura física, não importa se é cura espiritual ou emocional, mas o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Lázaro está aqui e quer fazer na sua vida, assim como fez na vida de Jairo, na vida da família dele. Amém? Então nós vamos ver, irmãos, que o clamor de Jairo possui 5 certezas. O clamor de Jairo possui 5 certezas. A primeira é que a certeza que Jesus escutou o clamor de Jairo. Versículo 24. Vamos ler? Vamos repetir alguns versículos, irmãos, como eu disse, para a gente ficar, atento e seguir o texto, de acordo com a mensagem. Versículo 24 diz: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Irmãos, eu acredito que muitos aqui saibam, mas eu vou falar para os irmãos qual a definição de ouvir e de escutar. Ouvir é o quê? Ouvir é quando a nossa audição capta algum som. Lá atrás alguém faz algum barulho e eu captei daqui. Ouvir, isso é ouvir, você captar um som, um determinado som. E escutar, irmãos, é você entender o que a sua audição escutou. É você entender o que você escutou é muito mais além do que ouvir. É você compreender e processar aqui internamente o que você escutou. Jairo clamou ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus escutou o clamor de Jairo. O que isso quer dizer? Que o Senhor Jesus compreendeu a aflição do coração de Jairo.
Jesus não apenas ouviu o clamor dele, mas ele escutou. Jesus compreendeu a aflição que estava no coração de Jairo. Olha só, irmãos, Jairo era dirigente da sinagoga, Jairo estava fazendo tudo o que ele podia fazer para o Senhor, e naquele momento, todos poderiam estar olhando para ele e falando, não, está tudo bem na vida de Jairo, está tudo bem. Mas quando ele clama ao Senhor Jesus, muitos poderiam até ter visto a vida de Jairo, né, e viu, apenas ouviu, mas o Senhor Jesus, quando ele clamou ao Senhor Jesus para que ele curasse a filha dele, ele escutou, ele entendeu o clamor de Jairo, ele entendeu a aflição que estava no coração de Jairo. Essa é a diferença entre você ouvir e escutar. Ouvir é apenas você captar o som, e escutar é o que acontece após receber o som. Jesus recebeu o som, recebeu o clamor de Jairo e teve uma atitude de ajudar, de ir com Jairo até a casa dele. Deu para entender, irmãos, o tanto que é importante você saber que Jesus não nos ouve, mas Ele nos escuta. Jesus nos escuta, e todas as vezes que nós falamos com Ele, Ele entende a aflição que está no nosso coração. E quando Ele entende a aflição que está no nosso coração, Ele dá atenção a nós e passa a trabalhar para que essa aflição venha se diminuindo dia após dia. Esse é o Jesus que nós servimos. Irmãos, esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Então, quando Jesus escutou o clamor de Jairo, Ele deu atenção ao seu pedido, e a Bíblia relata que o quê? Que Jesus foi com Jairo. E Jesus reagiu de forma positiva e foi com Jairo até a casa dele. Jesus entendeu a aflição de Jairo. Eu quero que você entenda, irmãos, que Jesus entende a sua aflição. Jesus entende a minha aflição. Às vezes eu posso falar da minha aflição para a Salisa, mas ela apenas vai me escutar. Mas quando eu falo da minha aflição para o Senhor Jesus, aliás, ela vai apenas ouvir. Mas quando eu falo da minha aflição para o meu Deus, Ele não vai apenas ouvir, mas Ele vai me escutar, Ele vai entender a aflição que está aqui no meu coração. E Ele passa a trabalhar de forma positiva para arrancar isso de mim e me dar aquilo que eu estou precisando. Foi assim com Jairo. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza absoluta, porque nós somos seres humanos. E muitos aqui, irmãos, muitos aqui têm clamado por algo. Muitos aqui têm clamado por algo. Mas não tem a certeza se conseguiu a atenção do Senhor Jesus. Às vezes você duvida, será que Deus me escutou ou me ouviu? Irmãos, eu garanto uma coisa, Jesus te escutou. Ele entendeu a sua aflição e Ele já está caminhando com você em direção à sua casa, em direção à sua vitória. Apenas acredite nisso e vá, permita-se ser conduzido por Deus. Permita ser íntimo do Senhor a ponto de confiar que Ele pode te conduzir até a sua casa e te dar a bênção. Amém? Permita ser conduzido por Deus, porque Ele está junto com você nessa jornada. Você não está sozinho, sabe por quê? Porque você clamou, o Senhor Jesus te escutou e Ele começou a caminhar com você. E uma coisa eu te garanto, Ele não vai te deixar pelo caminho. Nós até às vezes deixamos o Senhor pelo caminho, com a nossa atitude egoísta ou outra coisa. Mas o nosso Deus, Ele não nos deixa pelo caminho, e Ele vai até o final. E é Jesus quem vai garantir que você vença todos os obstáculos que vierem sobre você. É Ele que vai te garantir que você vai ser vencedor, e vai passar por todos os obstáculos. Amém? Estão me entendendo, irmãos? Glória a Deus. A segunda certeza é a certeza que outras pessoas receberam a bênção antes de Jairo. Irmãos, vocês prestaram atenção aí no versículo, eu li do 21 ao 24 e pulei por 35, porque aí do 20
e 4, a parte B, até o 34, vai falar da mulher do fluxo de sangue. Lembra daquela mulher que Jesus estava indo, né, em meio à multidão, e ela toca a orla da veste de Jesus, e Jesus volta para trás e fala: alguém me tocou? Lembra? É esse episódio aqui. Irmãos, algo tremendo. Deus, Ele tem um momento certo para responder a cada um de nós. E nesse momento aqui, aquela mulher, olha só, Jairo estava indo em direção à casa dele, né? Juntamente com Jesus. E no meio da multidão, uma mulher toca Jesus e Jesus para. Volta-se para aquela mulher e vai curar a mulher. Interessante, né? E, ou seja, essa é a certeza que outras pessoas receberam a bênção antes de Jairo. Na caminhada até a casa, aquela mulher foi abençoada. Então, Jairo teve a atenção de Jesus e começou a caminhar com ele em direção à casa. Porém, a mulher do fluxo de sangue também conseguiu a atenção de Jesus. Jesus também escutou o clamor daquela mulher. Como ela falou: Senhor Jesus, cura, não. Jesus entendeu a aflição do coração daquela mulher, quando aquela mulher tocou ele nas vestes. Olha que interessante, irmãos. Jesus entendeu a aflição daquela mulher apenas por um toque, né? O que faz a diferença é a forma que nós nos achegamos até o Senhor. O que faz a diferença, irmãos, é o nosso coração crer que nós estamos indo na fonte certa. Essa é a diferença que vai determinar se o Senhor vai nos escutar ou vai nos ouvir. Aquela mulher conseguiu a atenção de Jesus e Jesus voltou para ela e curou-a imediatamente. Você pode até pensar: nossa, Jesus foi injusto com Jairo. Não foi, irmão. Sabe por quê? Jesus sabia que aquela mulher tinha quantos anos padecendo daquele fluxo de sangue? 12 anos. Aquela mulher estava numa aflição há 12 anos. E quando ela clamou ao Deus que podia curá-la, Jesus voltou-se para ela imediatamente para nós, mas tinha 12 anos que ela estava padecendo, né, daquele fluxo de sangue. Então, outras pessoas receberam a bênção antes de Jairo, e esse fato, irmãos, pode gerar em nós duas reações. Primeira, fortalecimento da nossa fé. Deus pode usar a bênção do nosso irmão para fortalecer a nossa fé ainda mais, ou aquele outro lado negativo. Jesus esqueceu de mim, ó, virou as costas e foi cuidar do problema do Caio, em vez de cuidar do meu. Tem essas duas opções. Mas eu fico com a primeira. Eu quero que a minha fé seja fortalecida por cada bênção que o meu irmão recebe, por cada bênção que a minha irmã recebe. Eu quero que a minha fé seja fortalecida quando eu ver que você está recebendo a sua bênção que você tanto esperava. Amém? Isso tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que regozijar com aqueles que recebem de Deus. Nós temos que nos alegrar com aqueles que recebem do Senhor. Porque isso, irmãos, vai fortalecer a nossa fé. Amém? Eu vou dar um spoiler. Spoiler é assim que fala, Tiago? Irmãos, pregar aqui está difícil, viu? Aqui tem que ser bem... Estou brincando, irmãos. Ó, bem rapidinho. Eu acredito que a irmã do pastor Roberto, a Nitinha, com a família, vai ter essa oportunidade de testemunhar uma grande bênção que eles estão esperando há mais de 20 anos, que é um filho, uma neta para a Nitinha, que é da filha da Rita de Cássia. Irmãos, por que eu estou citando esse exemplo? Porque elas clamaram. Com certeza, Jesus escutou o clamor delas. E hoje, Rita de Cássia está apenas há 1 mês para ter a filha dela. Isso é para a gente ficar
Jesus esqueceu de mim? Não, é para fortalecer a nossa fé e saber, o Deus que agiu lá, o Deus que operou lá, quando elas clamaram, vai operar na minha vida quando for a hora. Irmãos, isso tem que servir para fortalecer a nossa fé. Se eu dar oportunidade aqui, certeza que vários irmãos vão levantar a mão e falar, eu recebi isso, isso e aquilo. Irmãos, vamos nos alegrar com os irmãos, porque isso fortalece a nossa fé e o coração de Deus se agrada. Amém? Nós precisamos disso. Jesus não esqueceu do que pedimos para Ele. Jesus não esqueceu, irmãos. Jesus responde no momento certo, né, Paulo Soares? No momento certo, Jesus responde. Aquela mulher, como eu disse, tinha 12 anos que ela estava padecendo dessa enfermidade. E ao escutar o clamor dela, Jesus entendeu a aflição dela e curou-a naquele momento. Chegou o momento daquela mulher, mas o de Jairo ainda não tinha chegado, mas ia chegar. Assim como vai chegar o meu dia e o seu dia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então nós precisamos nos alegrar, como eu disse, e nenhuma bênção nas nossas vidas chega no momento errado, não, chega no momento certo. Então tudo que acontece à nossa volta, nós precisamos alimentar a nossa fé e acreditar que o Deus que agiu lá vai agir aqui também. Glória a Deus. A terceira certeza, a certeza que pessoas e circunstâncias tentaram interromper a caminhada de Jairo. Estou mais quieta hoje, Tiago. Irmãos, eu vou confessar um negócio para vocês. Tiago falou que eu não paro quieta, aí não dá para tirar foto. Aí de vez em quando vou parar aqui, é para o Tiago tirar uma foto. Irmãos, olha só. A certeza que pessoas e circunstâncias tentaram interromper a caminhada de Jairo. O versículo 35 diz, falava ele ainda. Esse falava ele ainda, irmãos, Jesus ainda estava ali, fechando aquela cura daquela mulher. Às vezes, eu pesquisei isso aqui, eu fiquei preocupada, porque quando a gente lê a Bíblia, parece que um acontecimento vem atrás do outro, né? Mas muitas das vezes tem uma pausa. Mas aí, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre, irmãos? Que pessoa mais usada, né? Por que ainda as incomodas o mestre? Enquanto Jesus ainda falava, enquanto ele ainda estava com a atenção voltada para aquela mulher, aqueles homens, aquelas pessoas que vieram da casa de Jairo e falou, a sua filha faleceu. Não tem mais necessidade de você continuar incomodando o mestre. Pode interromper. Jesus não vai mais ter como curar sua filha, porque ela morreu. Oh, irmãos, como essa certeza é real nas nossas vidas. Como essa certeza é real na nossa caminhada com Jesus. Infelizmente, irmãos, na maioria das vezes nós damos atenção a essas distrações satânicas e paramos de caminhar junto com Jesus. E, infelizmente, a maioria das vezes a gente dá atenção a essas distrações e paramos de caminhar em direção ao que Deus tem para nós. E com isso nós perdemos o que Deus tem para nós, porque nós damos atenção às distrações que vêm sobre as nossas vidas. Mas com Jairo não foi assim. Jairo, irmãos, ele tinha tudo para desistir. Primeiro, ele teve uma pausa na caminhada, né? Primeiro, ele estava indo com Jesus e a mulher veio ali, tocou e Jesus parou e foi dar atenção para aquela mulher. Terminou aquele momento, aquelas circunstâncias ali, e o que aconteceu? Vem alguém, uma pessoa abençoada lá da casa dele e falou o quê? Para de incomodar o mestre, que a sua filha já morreu, não tem mais como fazer nada. Não tem mais como fazer nada. Então Jairo, irmãos, tinha tudo para desistir. Tudo ele tinha para desistir diante de todas essas circunstâncias negativas. Mas interessante que quando a gente lê o texto, a gente não vê que no texto, o texto não transparece que a fé de Jairo vacilou.
O texto não transparece isso. Irmãos, sabe por que não transparece isso? Adivinhem por quê? Por quê? Eu dou oportunidade para os irmãos para falar assim, eu estou recebendo em nome de Jesus, se você souber. Por que, irmãos, que o texto não deixa transparecer isso? Porque Jairo estava caminhando com o Senhor Jesus. Por isso que o texto não transparece que a fé de Jairo vacilou nesse momento. Porque Jesus estava ali cuidando da vida de Jairo, cuidando do emocional dele, do espiritual. Por isso que ele não vacilou. O que eu quero dizer com isso? Se na nossa caminhada nós estamos indo com o nosso Deus Todo-Poderoso, por mais que seja difícil a situação, por mais que a notícia de morte chegue até nós, a nossa fé não vai vacilar. Nós continuaremos firmes, porque o nosso Deus, Ele é soberano para manter em nós a chama acesa. Aquela chama que arde, que crê, que acredita, que apesar de tudo está indo contrário ao que nós queremos, Deus continua agindo, Deus continua no controle, irmãos. Irmãos, não é esse Deus no controle que a gente costuma falar e ouvir por aí. É Deus no controle, conduzindo as nossas vidas, cuidando das nossas emoções, cuidando da nossa vida espiritual, cuidando da nossa vida física. Esse é o Deus no controle das nossas vidas. Controlou a vida de Jairo, controlou as emoções dele e falou, aguenta firme. Vamos, tá difícil? Vamos. Irmãos, essa certeza ela é extraordinária. Pessoas e circunstâncias tentaram interromper a caminhada de Jairo, mas não conseguiram, porque o Senhor Jesus estava junto com Jairo na caminhada. Isso que fez toda a diferença. E vocês querem ver a prova disso? A quarta certeza, irmãos. A quarta certeza é a certeza que durante a caminhada, Jesus encorajou a Jairo. Irmãos, nós estamos caminhando com Deus que tudo pode. E no momento certo, Ele ainda fala, calma, levanta, creia somente. O versículo 36 diz, mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Irmãos, que palavra que veio naquele momento para Jairo? A sua filha morreu. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse a Jairo, ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas a notícia de morte, não temas a sentença, de morte, apenas creia. Jesus nesse momento restaurou, acredito eu, animando a Jairo. Se Jairo pensou em vacilar nesse momento, Jesus falou, calma, eu estou aqui. Calma. Jesus, irmãos, ouviu daquelas pessoas que a filha de Jairo estava morta, havia morrido. Que ele não tinha mais razão para continuar incomodando ele, de continuar caminhando com Jesus. E quando nós ouvimos a palavra morte, para nós fala, acabou, A palavra morte para nós é acabou. No entanto, Jesus, sem levar em consideração aquelas palavras, e muito menos a circunstância de morte. Por quê? Porque nós sabemos que ele venceu a morte, Ele sabia com o que ele estava lidando. Ele apenas disse, não temas, apenas creia. E com essa frase, irmãos, Jesus está dizendo a Jairo, disse a Jairo que você conseguiu a minha atenção. Eu estou aqui por causa do seu clamor. Eu estou caminhando com você. Apenas creia em mim. E no final você vai ver o que vai acontecer. Jesus fala para nós nessa noite. Quantas pessoas já chegaram para você e disseram, não tem jeito, acabou, não tem jeito, a sua enfermidade, ela não tem cura. Quantas pessoas já falaram para você,
esse seu parente não tem jeito. Ele nunca vai ser liberto. Quantas pessoas, irmãos, já falaram para você que acabou? Mas Jesus nos diz, não escute o que você tem, o que tem vindo sobre você. Apenas creia, porque eu escutei o seu clamor. Eu entendi a aflição que está no seu coração. O Senhor Jesus diz aos nossos corações, sim, meus irmãos, que nós não podemos dar ouvido às distrações, nós não podemos deixar que as distrações nos deixem de receber ou de avançar em direção ao que Deus tem para nós. O Senhor Jesus diz aos nossos corações, sim, com essa palavra, que Ele ouviu o seu clamor, Ele escutou o seu clamor. Você conseguiu a atenção do Senhor. Então apenas creia. Continue caminhando com o Senhor. Não importa o que vem. O que importa é que Deus está no controle da sua vida. Porque você está sendo conduzido por Ele. A sua mão, lembra da mensagem passada? Não é a sua mão que está pegada nas mãos de Jesus, mas é a mão de Jesus que está firme na sua. Se fosse a sua mão na mão do Senhor Jesus, provavelmente ele iria escorregar. Mas a mão de Deus segurando a sua, ela é forte o suficiente para te conduzir por meio de tudo isso que está acontecendo. Fazer com que você passe por meio de toda essa tribulação. E lá na frente, Ele te colocar em segurança. Irmãos, nós só não usufruímos do Deus que nós servimos mais ainda porque nós vacilamos, porque nós não queremos, porque o Deus que nós servimos, Ele é capaz para fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. E eu gostaria, irmãos, de falar para você, creia somente que Deus está agindo na sua vida. Creia somente, né? Não dê ouvido às distrações, apenas vá. Vá pelo caminho que Jesus está te conduzindo. E lá na frente você vai ver a bênção que você vai receber. Glória a Deus. Então vamos para a quinta e última certeza. A certeza que Jesus respondeu o clamor de Jairo. Lógico, né? Glória a Deus, né, Inêzinha? Aleluia. Versículo 37 a 42 diz, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão quem? Irmãos, isso aqui eu achei maravilhoso demais. Senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. E ao entrar lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Vamos lá para frente. Tomando-a pela mão, disse, Talita, cumi. Não. 40. E riu-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. A casa estava cheia, né? E o que Jesus fez? Pegou Pedro, Tiago e João e entrou para onde a menina estava e falou para ficar somente a mãe e o pai da criança e os três. Irmãos, Jesus tem a hora e a forma certa de agir. Não questionemos a forma de Deus fazer. Desde o início, Jesus permitiu que somente Pedro, Tiago e João o acompanhassem até a casa de Jairo. Eu achei isso maravilhoso, irmãos, porque aqui demonstra o cuidado de Deus em cuidar de nós nos mínimos detalhes. Talvez porque ele sabia que outras pessoas, outras companhias, tentariam distrair ainda mais a Jairo. O momento que aquele povo lá da casa de Jairo chegou, já tentou tirar a atenção lá, distrair Jairo, falando que a filha tinha morrido. Imagina se tivesse uma multidão junto com Jesus e Jairo. Provavelmente a distração seria maior. Irmãos, nunca esqueça do que eu vou falar para vocês aqui agora. Se você clamou a Jesus
E se você conseguiu a atenção dele, saiba de uma coisa: o que irá acontecer na sua vida será a permissão dele. As pessoas que estarão ao seu lado serão as pessoas escolhidas por ele para te ajudar nos dias difíceis. Não questione se está faltando essa ou aquela pessoa na sua vida nesse momento difícil. Não questione. Agradeça aquelas pessoas que estão do seu lado, porque provavelmente aquelas que não estão seriam distrações na sua vida. E Jesus permitiu que somente Pedro, Tiago e João estivessem naquela caminhada, porque provavelmente outras pessoas seriam distrações maiores para Jairo. E provavelmente Jairo poderia, distanciar da caminhada, desviar da caminhada. É um cuidado de Jesus. Jesus, se Ele está na caminhada, Ele vai cuidar de nós. E Ele vai permitir somente as pessoas certas nas nossas vidas. Porque as que serão distrações na minha vida e na sua vida, Ele não vai permitir. Não que A ou B seja bênção nas nossas vidas. Os nossos irmãos são bênçãos, mas aquelas pessoas fundamentais estarão presentes nas nossas vidas. Então, agradeça ao Senhor. Não fique achando que esqueceram de você. Não foi isso, irmãos. Estão com você aquelas pessoas que serão bênção e te ajudarão na caminhada. Amém? E os discípulos, o mais lindo de tudo, os discípulos que iniciaram a caminhada ali, foram os mesmos que estiveram no momento da ressurreição da filha de Jairo. Irmãos, Deus cuida. Deus cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas. Não se preocupe. As pessoas que acompanharam o Senhor Jesus e Jairo, no momento ali de receber a bênção, eles estavam presentes. Não somos nós que escolhemos as pessoas que nos ajudarão na caminhada, mas será Deus, o Senhor Jesus, que vai colocar a pessoa certa, mas você nunca estará sozinho. Aqui só foram 3 pessoas além de Jesus. 3 pessoas foram suficientes para que a fé de Jairo permanecesse firme. Então, irmãos, eu ouvi um dia o pastor Dori Edson pregando aqui na igreja, e a gente escuta muito falar sobre processo, que a gente precisa suportar o processo. Só que às vezes a gente escuta isso, mas não escuta com a revelação. Então, naquele momento, quando o pastor Dori Edson falou do processo, eu entendi, irmãos, que durante o processo, somente pessoas autorizadas por Jesus estarão do nosso lado. Mas, no momento da celebração, muitos ouvirão o que Deus está fazendo na vida daqueles que permitam ser conduzidos por Ele. Amém? Então, saiba disso. Você nunca estará sozinho. Tem poucas pessoas do seu lado, são as pessoas certas. Provavelmente, se tivesse mais, você não conseguiria, chegar até o fim da sua caminhada. Mas Deus permitirá que você chegue até o fim e para receber a bênção, o que é melhor. Considerando aqui os nossos finalmente, nós iniciamos falando a primeira certeza que Jesus escutou o clamor de Jairo. Deu para entender o que é escutou. Jesus entendeu a aflição do coração de Jairo. E ele não apenas entendeu, mas ele passou a agir para que aquela aflição fosse eliminada. E nós finalizamos que foi a 4ª certeza, que Jesus atendeu o clamor de Jairo. Jesus atendeu o clamor de Jairo. Então, do momento do clamor até receber a bênção, irmãos, como eu disse, houve um processo. Então, para Jairo alcançar a sua vitória, houve um processo. E durante o processo, irmãos, pense você na vida, na pele de Jairo. Durante o processo, houve tentativas de fazer com que ele desistisse. Mas Jairo, apesar de ter recebido a pior notícia da sua vida, ele não perdeu a fé. Ele continuou crendo que Jesus poderia realizar não mais a cura, mas a ressurreição da sua filha. Essa foi a fé inabalável de Jairo. E nós não podemos, irmãos, perder a nossa fé. Vamos ficar de pé?
Vocês já ficaram sentados muito tempo e nós já estamos nas nossas considerações finais. Vocês perceberam que o que Jesus fez na vida de Jairo? Jesus começou a caminhar com Jairo. Jairo acreditava Jairo que quando Jesus chegasse lá apenas ia tocar na filha dele e ela seria curada. Só que durante a caminhada muitas coisas aconteceram e a filha de Jairo faleceu, mas a fé dele não diminuiu, muito pelo contrário. Tudo o que aconteceu na vida de Jairo foi para que a fé dele aumentasse a cada dia mais. O nível de fé de Jairo foi além do que ele imaginava. Eu gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos e começasse a contemplar o que Deus fez na vida de Jairo. E se colocasse nesse momento nas mãos do Senhor, você se colocar nas mãos do Senhor. Jairo experimentou, irmãos, leve isso no seu coração para a sua casa. Jairo experimentou a verdade que diz que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Jairo pediu ao Senhor Jesus a cura da filha dele, mas o Senhor Jesus curou a filha de Jairo e ressuscitou. Foi além do que ele pediu. Jesus fez muito mais do que Jairo tinha pedido. Esse é o Deus que nós servimos. Nós podemos ter a certeza e a convicção de que o Deus que nós servimos, ele faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Jairo pediu a cura, mas Jesus ressuscitou a filha dele. Irmãos, não é diferente conosco, irmãos. Continue com seus olhos fechados. O dia da consagração, do culto das mulheres, eu falei algo para as irmãs. Eu gostaria de falar para a igreja que no momento que você fecha os seus olhos, às vezes você fala, para que fechar os meus olhos, né? Irmãos, quando nós fechamos os olhos, nós não conseguimos ver ninguém. Ou seja, a distração que está do meu lado não vai fazer mais diferença. E eu vou estar totalmente voltada a Deus. E eu vou conseguir ouvir o que Deus quer falar. E não importa, irmãos, Deus quer fazer algo novo no seu coração. Não importa quem está do seu lado, irmãos, porque Deus quer trabalhar na sua vida, assim como trabalhou na vida de Jairo. Não é diferente conosco, eu tenho certeza, irmãos. Existirá um processo entre o nosso clamor e a bênção recebida. Porém, o que precisamos ter em nossos corações é que não importa o processo, não importa, o que importa é o final do processo, que será coroada com a vitória dada pelo próprio Jesus. Foi isso que ele fez na vida daquela família. Ele coroou aquele momento final, aquela caminhada, ele coroou com a ressuscitação da filha de Jairo. E para nós queremos, nós estamos em busca também, e o Senhor Jesus quer coroar a sua vida com a bênção dele. O processo é necessário, irmão, saiba disso. O processo é necessário para alcançar a nossa bênção. Porém, pode ser que o processo seja dolorido. Na vida de Jairo doeu muito, irmãos. Doeu muito. Saber que a sua filha, que estava terrivelmente enferma, havia morrido. Mas eu profetizo sobre a minha e a sua vida nessa noite. Assim como a dor passou na vida de Jairo, a dor também passará na minha e na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E todos ouvirão que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, irmãos. Portanto, suporte o processo, creia que Deus está com você, e não suporte as circunstâncias, suporte o vento contrário, suporte as palavras que vêm, porque muitas palavras contrárias vêm sobre nós, porque a nossa bênção chegará. Amém? O Deus que nós servimos está conosco nessa caminhada. E Ele diz aos nossos corações nessa noite, suporte.
suporte o processo, porque o que eu tenho para vocês é muito maior do que essa dor, é muito maior do que essa aflição, e no momento certo nós regozijaremos em alegria, celebrando o que Deus pode fazer por nós. Eu gostaria que nessa noite você colocasse diante do Senhor a sua aflição. Essa é a oportunidade que você tem, irmãos, para Jesus te escutar. Eu gostaria que você falasse para o Senhor qual é a sua aflição nessa hora. Você pode já ter falado, e o Senhor Jesus já escutou a sua aflição, e você já está na caminhada rumo à sua vitória. Mas pode ser que tem pessoas aqui que ainda não falou para o Senhor, ainda não clamou assim como Jairo clamou, com a súplica para atingir o coração do Senhor. E essa é a oportunidade que nós temos, irmãos. Fale para Deus qual é a sua aflição. Fale para o Senhor. O Senhor quer te escutar, Ele não quer apenas te ouvir, Ele quer entender a aflição do seu coração e começar a caminhada rumo à sua vitória. Não deixe passar o momento que Deus tem te dado, não só hoje, mas em todos os momentos, todos os cultos que você tem a oportunidade de estar na casa do Senhor, de você ser ministrada por Deus ou ser ministrado pelo Senhor. Não perca a oportunidade, irmãos. Sempre clame ao Senhor. Ele está com seus ouvidos sempre atentos a ouvir o clamor que se fizer neste lugar. Irmãos, fala ao Senhor nesse momento. Deus, Pai querido, Senhor Jesus, Pai, eu sei que o Senhor tem ouvido muitos clamores, mas nessa noite, Pai, eu quero que o Senhor não apenas ouça, mas o Senhor escute o clamor do meu irmão. Pai, eu quero que o Senhor entenda a aflição do coração do meu irmão. Eu quero que o Senhor compreenda o que o meu irmão tem passado, as lutas que eles têm enfrentado. Eu quero, Senhor Jesus Cristo, te pedir isso nessa noite. Escuta, Pai, a aflição do coração do meu irmão, o clamor que está aqui, Senhor amado, nesta noite diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, parece que o Senhor não tem nos dado atenção. O que parece é isso, porque tudo está normal, mas o Senhor escutou, o Senhor escuta e escutará aquilo que sai dos nossos lábios. A diferença é que durante a caminhada nós nos distraímos com as coisas que vêm sobre nós e nós paramos a nossa caminhada. A diferença é essa, irmãos. Não é porque o Senhor não nos escutou, é porque durante a caminhada nós desistimos, nós paramos diante dos obstáculos, e o Senhor quer reavivar a nossa fé nessa noite, nos falando que siga, apenas creia que no final a vitória é sua. Não deixe que as circunstâncias destruam o que o Senhor colocou no seu coração. Espírito Santo de Deus, cuida das nossas emoções, Pai. Cuida, Senhor amado, dos nossos corações. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite que cuida, Senhor, de nós. Venha cuidar da tua igreja, Pai. Não deixe que as situações adversas distraiam os meus irmãos e que eles sejam interrompidos na sua caminhada. Senhor Jesus, oh Deus, irmãos, o Senhor está dando a oportunidade para você nessa noite, para você retomar a sua caminhada. O Senhor está te dando a oportunidade para você retomar a caminhada com Ele. Oh Deus, ministra, Senhor, nos nossos corações. Senhor Jesus, nós queremos experimentar o
melhor do Senhor enquanto nós estivermos aqui nesta terra. E o Senhor nos leva, Senhor, nos leva nessa noite, irmãos, a crer que Ele continua disposto a andar com você. Foi você que parou, não foi Deus. Foi você que desistiu, não foi Deus. Você só ainda não recebeu aquilo que você pediu, foi porque você desistiu, porque você ouviu as palavras contrárias. Irmãos, levante a sua cabeça e continue crendo que Jesus está com você. Deus está com você. Amém? Irmãos, nunca desista daquilo que Deus tem para a sua vida.